Fala aí, bem-vindos ao canal Dicas do Lip. Vamos falar agora sobre dois conectivos, o E e o OU. São conectivos para você, literalmente, conectar as proposições, com perdão da obviedade na frase. Mas, mais do que isso, a gente vai trabalhar com a tabela verdade para poder falar desses conectivos, tá bem? Se liga só. Vamos começar pelo E. Ele tem uma notação, uma representação específica, que é o acento, ok? Esse circunflexo aí, beleza? Se você olha esse chapeuzinho, você entende que ele está falando de um E do ponto de vista lógico. E o que seria o E do ponto de vista lógico? Ele vai passar uma ideia pra gente de simultaneidade. Bonita essa palavra, né? Simultaneidade. O que isso quer dizer? Ambas as proposições precisam ser verdadeiras para que o todo seja verdadeiro, para que o E seja verdadeiro. Tá? Então, simultaneidade significa que ambas precisam ser verdadeiras. Como assim ambas têm que ser verdadeiras? Para que o E seja verdadeiro, né? Ambas precisam ser verdadeiras para o E ser verdadeiro também. Vamos entender isso? A nossa tabela verdade vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou botar duas proposições só. Eu não sei exatamente quem são, então eu vou representar na forma de letra mesmo. Vai ser a proposição P e a proposição Q. Tranquilo? Aqui, P e Q. E aí eu vou colocar o E, que é o P, E, Q, aqui no final. Tranquilo? Tabela verdade vai ser isso aí. Você bota cada conectivo separado, e aí você vai... Cada conectivo não, desculpa. Cada proposição separada. Cada proposição simples. E aí você vai juntando até construir a tua sentença final. A tua composição final. Beleza? Então, se eu começar a colocar aqui um P e Q, aí boto um OU, aí boto um R, implica P, qualquer coisa desse tipo, tu vai montando o P, o Q, o R, depois tu bota o E, depois tu bota o se então. Lá no final tu vai juntar todo mundo para fazer o OU. Então, você vai literalmente montando a tua sentença passo a passo. Beleza? A gente tá só no iniciozinho, a gente só tá olhando o E por enquanto, daqui a pouco a gente vai olhar o OU, o se então. Vamos com calma. A parte do P e do Q, tu sempre vai botar todos os casos possíveis. O que isso significa? Como só existe verdadeiro ou falso, não existe uma terceira opção, são duas opções para o P, duas opções para o Q, questãozinha de análise combinatória, princípio multiplicativo. Duas opções para o P com duas opções para o Q, 2 vezes 2, 4 possibilidades no total. Se fosse P, Q e R, 2 vezes 2 vezes 2 seriam 8 possibilidades no total. Então, seriam 8 linhas na tua tabela verdade. Aqui vão ser só 4, porque eu só tenho P e Q. Aí, é legal você estruturar de uma forma que você não esqueça de ninguém, né? Eu começo sempre de tudo verdadeiro, aí vem VF, FV, são os casos em que tem uma verdadeira e uma falsa, e aí depois vem o caso em que tem duas falsas, FF. Okay? Para que o E seja verdadeiro, como eu disse, tem que ser simultâneo, então ambas têm que ser verdadeiras. Quando P e Q forem verdadeiras, o P e Q, literalmente, vai ser verdadeiro também. Qualquer outro caso vai ser falso. Entendi. Beleza? Então, se eu falo, por exemplo, sei lá, hoje fez sol, e joguei bola. Joguei vôlei, que eu gosto mais. Jogar bola, geralmente, a gente remete ao futebol, né? Eu gosto mais do vôlei. Eu coloquei um conectivo E aí, certo? Essa frase só vai ser verdadeira se eu fizer as duas coisas. Se eu fizer não, né? Se de fato fizer sol, e também se de fato eu jogar vôlei. Ah, eu não joguei vôlei. A frase é falsa. Ah, não fez sol, mas eu joguei vôlei. Continua sendo falsa. Beleza? Então, ambos têm que acontecer para ser verdadeiro. Show de bola? Quando a gente fala... Quando que isso acontece muito, tá?
Pensa aí, questãozinha da SpaceX. Ou da Escola Naval, de qualquer uma. Isso cai em todos os concursos, no IME, no ITA também. Ele vai pedir domínio da função. Quando ele fala de domínio da função, a gente vai precisar procurar as restrições, né? As restrições que aquela expressão vai ter. O denominador tem que ser diferente de zero. Se tem raiz quadrada, ou quarta, ou sexta, índice par em geral, o que está dentro tem que ser maior ou igual a zero. Se tiver no denominador, é claro, fica só maior que zero. Se tiver logaritmo ou exponencial, a base tem que ser maior que zero, diferente de 1. No caso do logaritmo, o logaritmando tem que ser maior que zero também. Enfim, você tem várias restrições aí. Qual o detalhe? Para que a função exista, todas as restrições têm que ser satisfeitas simultaneamente, certo? É o valor lógico do e. Então, tu tem essa primeira restrição, e a segunda, e a terceira. Na prática, essa simultaneidade, ela vai ter a título de conjuntos, né? Ela vai me lembrar de interseção. Ok? Então, o valor lógico, o valor não, o conectivo e, ele tem o papel de interseção de conjuntos. Maneiro? Com isso a gente falou do e, agora vamos falar do ou. Eu vou aproveitar e copiar isso aqui para ficar mais fácil para minha vida. Eu vou fazer isso nos próximos vídeos também. Eu vou deixar aqui embaixo para poder arrumar primeiro. Vamos lá. O ou, ele também tem uma notação, que seria essa daqui, ó. É um Vzinho. Só que não chega a ser um V, de fato, tá? É pequenininho, é tipo o chapéu do E, de cabeça para baixo, aí vira um V. Beleza? Cuidado. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte. No português, um português bem falado, né? Você tá numa conversa com os teus amigos. Quando você fala o ou, geralmente esse ou é exclusivo. Como assim? Sei lá, tua mãe tá brigando contigo e fala: ou tu vem aqui, ou ela nem completa, só deixa a reticência que para deixar livre pra tua imaginação pirar. Esse ou dela, especialmente que ela usou os dois, né? Ou tu vem aqui, ou reticências, ele é claramente exclusivo. Como assim exclusivo? Ou tu vai, ou tu não vai e sofra com as consequências. Certo? Não dá pra tu fazer os dois ao mesmo tempo. Tomem cuidado. O nosso ou matemático, ele é inclusivo. Tá? O nosso ou matemático, quando eu boto um ou só na frase, o P ou que, ele é um ou inclusivo. O que isso significa? Eu posso fazer os dois sem problemas. Posso fazer só um, eu posso fazer só o outro, eu posso fazer os dois. O importante é que eu faça algum deles. Algum deles eu tenho que fazer. Tranquilo? Eu não tenho muito uma palavra para representar isso, ok? Mas então eu vou descrever, que nem eu fiz agora. Pelo menos um tem que acontecer, ok? E aí vai ter um valor de união no final das contas. Pelo menos uma proposição tem que ser verdadeira. Podem ser as duas, tá? Eu não falei que tem que ser exatamente uma, eu falei pelo menos uma. Pelo menos uma proposição tem que ser verdadeira. Para o ou ser verdadeiro. Tudo bem? A gente vai ter um valor, no sentido de conjuntos, de união. Ok? Até parece o símbolo, né? O E, interseção, o ou, união. A diferença é que o U e o U de cabeça para baixo, eles ficam retos. Aí vira um V e um V de cabeça para baixo. Beleza? Seria essa a ideia. Dito isso, a gente continua tendo a mesma estrutura para nossa tabela verdade. É a mesma estrutura. VV, VF, FV, FF. Como eu falei que pelo menos um tem que ser verdadeiro, para que o ou seja verdadeiro, se os dois forem verdadeiros, está suave, né? Os dois podem ser verdadeiros. Se só um for verdadeiro, também está suave. E não pode é ninguém ser verdadeiro, é os dois serem falsos. Percebe? Fica meio que o oposto, né? Isso vai ter até a ver com próximos vídeos nossos, quando a gente falar de negação.
Mas meio que é o oposto, né? Porque no E só tem uma situação que é verdadeira, no OU só tem uma situação que é falsa. Já fica de olho nisso. Vai usar mais pra frente. Um exemplo de OU aqui. Tu calculou x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Certo? Não é aqui que tem o OU ainda, né? Aí quando você faz a conta, você acha x igual a 2 ou... Eu posso botar o OU assim. X igual a 3. Tudo bem? O OU ele tá aqui. Então, no E eu botei um exemplo mais coloquial, frase, né, uma conversa. Aqui no OU eu tô botando um exemplo mais matemático. Então, em que momento, na matemática, né, no estudo mesmo da matemática, você vai acabar passando pelo OU? Resolução de equações, quando você abre em casos, em geral. Então, para ter os casos, geralmente você tem uma restrição, né? Dentro do caso você tem uma restrição, teria o E. Mas entre os casos, você pode estar no caso 1 ou estar no caso 2. Entende? Então, um número, ele pode ser par, um número inteiro, né? Ele pode ser par ou pode ser ímpar. Nesse caso é exclusivo. Porque. Não é nem que seja exclusivo, mas é porque o par e o ímpar são disjuntos. Ou o número é par ou o número é ímpar. Não dá pra ser os dois ao mesmo tempo, entende? Então, mesmo dentro do OU, que é inclusivo na matemática, eu posso ter situações que não tem interseção. Eu posso ter situações em que não dá para ser V e V, tá? Mas na sentença, o valor lógico do OU, se der para ambos serem verdadeiros, a frase vai ser verdadeira. Ponto. Tranquilo? Então, mesmo que par ou ímpar, tu não consegue ter os dois ao mesmo tempo. Mas, ideologicamente falando, se você conseguisse, a frase continuaria sendo verdadeira. Na função, a função pode ser par, ela pode ser ímpar, ela pode não ser nenhum dos dois, certo? Existe uma função que é par e ímpar. Existe uma função que é par e ímpar. É o fx igual a 0 para todo x. Fx igual a 0, a função nula, ela é uma função par e uma função ímpar ao mesmo tempo. Legal? Então, nesse caso, tu teria f é par ou f é ímpar, certo? F é par ou f é ímpar. Tu consegue ter os dois ao mesmo tempo, no fx igual a 0. Tu consegue ter só o par, tu consegue ter só o ímpar. Pode existir uma situação, né? A função que não é nem par nem ímpar, e ambos seriam falsas. Tanto o par quanto o ímpar seriam falsas. A sentença toda seria falsa. Ela não é par, também não é ímpar. Belezinha? Tranquilo? Então, esse momento agora foi para tu entender a estrutura, especialmente da tabela verdade, quando que o OU é verdadeiro. E aí agora a gente vai pro próximo vídeo para falar do se então e do se somente se. Depois disso a gente vai fazer um exercíciozinho, jogo rápido, para entender como trabalhar com a tabela verdade em proposições, em sentenças, no caso, mais complexas. Fechou? Vamos pro próximo então.